Boa tarde, pessoal, tudo bom? Mais uma vez, mais um vídeo aqui no nosso canal Leonardo Costa, Fisioterapia Aplicada. E hoje eu recebo no consultório o Yuri Borges, que ele tem um canal no YouTube, Yuri Borges, né? E ele veio com a intenção, com o objetivo de me perguntar algumas coisas sobre quiropraxia, osteopatia, como é que funciona, o que se trata disso. Eu achei um tema interessante de colocar como conteúdo também no canal. Não só aspectos de doença ou patologia e não só aspectos ilustrativos, como a gente vem fazendo como conteúdo do canal, certo? Yuri, fica à vontade, cara, e as perguntas, vamos ver se eu consigo responder. O que seria a quiropraxia? Quiropraxia é um método que foi desenvolvido nos Estados Unidos, quase que por acaso, pelo D.D. Palmer, né? E ele, na verdade, ele corrigiu a cervical de um zelador, Harvey Lillard. E o Harvey, ele tinha sofrido uma lesão quando se abaixou sem querer, fez uma flexão e foi tentar pegar algum peso. Ele sentiu um estalido no pescoço e, num período então em diante, ele estava surdo, praticamente. E o Daniel Palmer, quando ele percebeu um calombo, né, na cervical desse profissional, desse funcionário da escola, ele foi e fez uma correção. Ele fez aquilo que antigamente, em 1895 até 1900, 1910, o quiropata, como o osteopata na América, eles eram considerados como bone setters, corretores de ossos, ajustadores, que você não teria assim um critério mais clínico ou científico para saber como é que você faz o ajuste, como é que você faz a abordagem, qual é a vértebra que você vai fazer o deslocamento ou a correção dela. Simplesmente viu aquele calombo, né, e quis fazer o ajuste. E quando ele ajustou, então, ele passou novamente a escutar, era a terceira vértebra cervical. Foi feita uma fama muito grande naquela época, então muitas pessoas que tinham problema de audição procuravam, né, o David Palmer. Só que nem todos ele conseguia acertar. Então ele começou a rever esse conceito, né, em termos de estudo e para colocar métodos. Quem deu mais desenvolvimento foi o filho dele, o B.J. Palmer, né? Formou inclusive no Iowa a Palmer School, que até hoje é consagrada lá. E para que serve a quiropraxia? A quiropraxia ela serve para você poder corrigir lesões já existentes, como nós vemos muitas pessoas no Brasil, que o brasileiro ele apresenta por postura naturalmente uma perna mais curta que a outra. Então, quando você faz uma correção, um ajuste do membro inferior da perna, muitas vezes você vai trabalhar em cadeia muscular e pode fazer ajustes, inclusive, do ombro. Tem pessoas que nos procuram aqui no consultório com calcificação do ombro. A minha pergunta é, você tem uma perna menor que a outra? Você tem algum exame que comprove isso? Porque o quiropraxista no Brasil, o fisioterapeuta quiropraxista, ele é um profissional que vai utilizar de uma metodologia para poder avaliar, abordar e simplesmente tentar fazer a correção mais correta possível daquele tecido, o tecido que a gente chama de músculo esquelético. O sistema como um todo é músculo esquelético, né? Ele responde por estruturas que são governadas por ligamentos em víscera. Você tem estrutura muscular que trabalha governando a coluna de uma maneira geral e o quiropata ele vai corrigir, e acontece muitas vezes, subluxações. A vértebra muitas vezes ela tem um certo deslocamento por má postura, por vícios mesmo das pessoas, e o profissional ele tem o objetivo de fazer a correção em análise, segura inclusive. E quais são os problemas tratados pela quiropraxia? Como eu falei, você tem a perna curta, tem pessoas que têm uma perna curta que não é aparente, é a perna curta real, então nós vamos eleger as palmilhas de correção, né? Tem pessoas que elas chegam com uma diminuição da acuidade visual e quando nós fazemos determinados tipos de manobras de correções, há uma melhora muito grande na percepção visual, tá? Se torna muito mais claro. Nós não estamos falando aqui de pessoas que têm catarata, porque você já tem um problema ali avançado, mas mesmo essas pessoas elas têm uma melhora. Existem outras que têm um problema de dor na coluna, de uma maneira geral, e o nosso cuidado de fazer análise é que nem toda dor de coluna é uma hérnia de disco. Nós também fazemos as correções das hérnias.
né? Às vezes você tem uma contratura muscular muito grande porque pegou um peso excessivo. Tem pessoas que às vezes têm um desajuste no fígado e tem uma dor irradiada nas costas. Por isso que é importante uma coisa que o fisioterapeuta e o quiropraxista fazem, que é o diagnóstico diferencial. O osteopata também faz. Sim. E quais são os riscos? Os riscos quando nós temos pacientes, e nós chamamos e classificamos por bandeira. Na bandeira verde, são aquelas pessoas que você pode fazer, por exemplo, uma execução de uma manobra global. Você vai deitar a pessoa de barriga para cima, vulgo, né? Decúbito dorsal, e essas pessoas você vai vendo como é que está o comprimento dos membros superiores e inferiores, se tem alguma restrição articular no ombro ou pescoço. E elas vão se sentir até muito bem, vão se sentir confortáveis. A bandeira amarela são pessoas que têm algumas discopatias degenerativas, que é um nome, é um termo técnico utilizado, em que você vai fazer pequenas mobilizações para tentar ajustar aquela vértebra e não pancada, mobilizar, manipular, quero dizer. A manipulação você tem um golpe muito grande, mas com uma amplitude de movimento curta, né? Então tem que se tomar muito cuidado para não gerar um outro tipo de problema no corpo. Tem pessoas que chegam aqui, eu já atendi uma paciente, que ela simplesmente tem 80 anos e ela foi se abaixar para poder fazer um rejunte. Ela não quis esperar o funcionário dela fazer o trabalho. Quando ela foi se levantar, ela fez uma desorganização, um deslocamento, como a gente costuma dizer, entre a quinta vértebra lombar e a quarta vértebra, mais a região sacral, mais o ilíaco. Ou seja, ela fez um desajuste completo, então ela é uma bandeira amarela, porque a primeira coisa que eu vi nela foi fazer o ajuste e a avaliação da região sacral, as pernas voltaram ao tamanho normal, tinha uma perna menor que a outra aparente. O ilíaco dela, o vulgo a bacia, eu fiz o ajuste também, na mesma conduta. E no outro atendimento eu fiz a quinta vértebra lombar. Tenho que tomar cuidado, porque a quarta vértebra ainda estava deslocada. Eu poderia fazer, não sei se você me pergunta isso, toda a terapêutica em uma consulta só? Até posso. Só que depende de quanto tempo a pessoa já veio com o mecanismo de lesão, ou seja, com desajustes, com desarranjos articulares. Então, por isso que a gente faz consequência, a gente sempre marca uma consulta e sempre outras consultas de ajuste, para o corpo começar a se organizar, porque ele tem uma coisa chamada de inteligência inata. Você mexe um ponto, um outro ponto, uma outra extremidade no corpo, ela vai ter aquela percepção. Sim. Muitos quiropráticos afirmam ser especialistas nos tratamentos de dores nas costas e do pescoço. E muitos quiropratas propõem tratar outras condições além do sistema dos músculos esqueléticos. Mas a quiropraxia, ela é só para dor nas costas ou para outras dores? Se ela abrange outros, sim. Na verdade, a quiropraxia como um método, você vai fazer ajuste em tecidos corporais. Tanto em estrutura rígida, que seriam os ossos, como todos os outros tecidos considerados moles, você tem então as vísceras, tecido sanguíneo de uma maneira geral, né? O sistema nervoso, todo ele autônomo, é considerado tecido mole, e nós vamos ajustar não a dor nas costas. Praticamente, às vezes a dor nas costas é um sintoma, e a gente tem que trabalhar em cima de buscar sinais, aquilo que é visivelmente palpável, e outras relações no corpo que tenham desencadeado aquele sintoma. Às vezes eu posso ter uma pessoa que tem uma gastrite, e essa gastrite ela vai referir que algum tempo atrás ela fez uma torção, uma entorse do tornozelo. E tem muitos ligamentos no tornozelo que tem uma relação com a pelve, que por sua vez tem relação com outras articulações ou ligamentos, ligamento arqueado anterior e medial, como lateral, pegam muitas vísceras, inclusive estômago. Então a gente vai fazer o ajuste da víscera e depois partir para aquilo que foi a origem do problema, que foi a torção do tornozelo e as correções. Sim, e você pode diferenciar osteospatia e osteoporose? Osteopatia de osteoporose. Eu também tinha dificuldade de pronunciar o nome também. Osteopatia é uma ciência, né? É considerada um ramo alternativo da medicina, feito por profissionais que sejam eles médicos ou não. Lá nos Estados Unidos a gente tem uma grande contradição sobre isso, e que eles buscam trabalhar o equilíbrio do corpo como um todo, porque ósteo, no latim é osso, e patia é doença. Então, é um método para trabalhar e ajustar problemas osteomusculares ou esqueléticos com uma forma, um ramo de medicina alternativa.
né? Osteoporose não. Osteoporose é quando você tem uma perda de cálcio no osso, né? Você tem a desmineralização. O osso, a matriz óssea, as paredes dele não estão firmes por algum motivo, seja ele hormonal, seja ele ambiental, pessoas que bebem, pessoas que fumam, pessoas que não fazem atividade física, pessoas que têm uma alimentação que não é alcalina, não é saudável, né? Então elas vão poder desenvolver osteoporose. Na osteoporose, o nosso grande cuidado, que seria uma bandeira amarela para vermelha, é o risco de fratura. Então, bandeiras vermelhas a gente tem que ir com um critério muito grande. Muitas vezes nós não mobilizamos nem manipulamos, tanto na quiropraxia como na osteopatia. A osteopatia ela segue princípios médicos, né, do Dr. Andrew Thomas Steele, que foi o homem que desenvolveu a osteopatia. O ano foi 1873. Então ele era médico, voltou à universidade, à faculdade de medicina, para poder estudar melhor a anatomia, porque ele havia perdido alguns familiares, filhos dele, por conta de um grande surto que houve na América, né, de meningite, a meningite meningocócica. E ele não entendia por que havia uma rigidez muito grande, né, do pescoço ou do tubo neural, e essas pessoas apresentavam um abdômen muito flácido. E houve evoluções na própria osteopatia, como na própria quiropraxia. É por isso que aí entra um outro sistema, que é um sistema que nós chamamos de Aplegia, que foi o inglês John Edward Aplegia, que desenvolveu na década de 70 do século 20, né? Baseado num outro osteopata, mais ou menos, né, num período, na década de 50, 1953, que foi William Gardner Sutherland. Então, o Aplegia ele fez simplesmente isso, ele juntou coisas relacionadas da tese de Sutherland, na osteopatia, na própria quiropraxia como metodologia de medição e de critério, para criar a metodologia dele, né? Que as estruturas corporais, de uma maneira geral, inclusive do crânio, elas têm movimento. Eu tenho pacientes que chegam aqui com a inclinação do corpo muito para trás. Por quê? Porque a estrutura craniana está muito rígida, muito presa, em relação à base sacral. E o líquido céfalo-raiquidiano, não circula como deveria. Então são pessoas que poderiam ter várias outras patologias ou problemas relacionados por uma causa primária ou um sistema respiratório primário, que não é sistema respiratório, para fazer a movimentação das estruturas, tanto as estruturas da parte de cima da cabeça como de baixo. Sim. E o que é a terapia crânio-sacral? A terapia crânio-sacral foi desenvolvida pelo Aplegia, e a ideia dele era fazer com que as pessoas entendessem que existe um perfil, uma comunicação entre todas as estruturas cranianas em relação às estruturas de sacro. E se a gente fosse comparar o mecanismo de desenvolvimento, de movimento, não ele, mas Sutherland, ele percebeu que o ser humano, onde você tem os ossos temporal, parietal, eles têm movimentos como se fossem membranas, mal comparando as guelras dos peixes. Não só esses tecidos, como todo o corpo de uma maneira geral. Que tem uma viagem que o líquor faz, né? Ventrículos laterais, aí ele vai pegar mais ou menos a estrutura do arqueduto de Silvius, se eu não me engano, para quarto ventrículo e terceiro ventrículo, arqueduto de Monroe, ele desce para a linha de medula, a medula leva até a região sacral e há o retorno desse líquor todo, e passando, claro, na topografia corporal para os tecidos. Sim, e como última pergunta, a prática osteopática se baseia na crença de que todos os sistemas do corpo são relacionados, assim qualquer disfunção em sistema afeta todos os outros. O que eles querem dizer com essa afirmação? Querem dizer que o corpo ele é um elemento inteligente, você tem inteligência inata do corpo, um ponto que você desajuste, você desalinha o resto do corpo. Eu te dei esse exemplo da pessoa que pode torcer um tornozelo e vai causar um problema gástrico, e isso acontece, só que elas nem se tocam sobre esse aspecto. E na quiropraxia especificamente, que é o que a gente trabalha aqui no consultório, e com práticas relacionadas à quiropraxia, como a cinesiologia integral, nós procuramos avaliar a disfunção da pessoa. Às vezes eu não vou encontrar um problema, por exemplo, na região sacral. Eu vou partir para a primeira vértebra cervical ou a segunda, ou nem isso. De repente a pessoa tem um osso da face, que é o esfenóide desorganizado, e trabalhando normal.
E quando a gente percebe, faz a pergunta se ela sente uma diferença, não, é porque eu tive um derrame há 8, 10, 12 anos atrás, como teve uma paciente assim, e ela era jovem. Quando ela teve o primeiro filho dela, ela teve um aumento, um pique hipertensivo que gerou essa isquemia, inclusive esse desalinhamento de esfenoide. Tanto que ela tem uma dificuldade de um lado em relação ao outro. Então, a gente procura trabalhar o que é governar a estrutura em relação ao sistema, a inteligência inata do corpo e ver ele como uma globalidade, de uma maneira geral, e fazer os ajustes necessários. Né? Na esfenoide, tem uma maneira de você trabalhar a esfenoide, tanto dos dois lados como de um lado só. Que a esfenoide, em anatomia, ele é um osso que liga a cabeça toda nela mesma. Mais alguma pergunta? Não, essa foi a última. É que você é um bom pesquisador, que eu já vi que ele veio, pessoal, preparado para poder me sabatinar. Né? Eu ia ficar até com a minha cola, caso eu necessitasse. Mas o que eu queria assim, colocar para você é que eu não digo que as pessoas vão frequentar, isso é uma colocação que não é muito feliz, um consultório para se submeter à prática da quiropraxia. Eu posso dizer que todas as pessoas em potencial têm condição de serem submetidos à prática da técnica, porque sempre vai ter um ajuste numa víscera, um ajuste numa válvula, muitas vezes no intestino delgado, um ajuste que vai melhorar certas repercussões mecânicas. Né? Atualmente, as pessoas estão cada vez mais aceleradas e elas não prestam muita atenção na forma como elas se posicionam, como é o sentar delas. Você até poderia fazer a correção da sua postura. Corrige um pouquinho aí, descruza a perna. Tá vendo? No consultório tem que ser assim. E muitas vezes quando você vê, você vai ter um problema que o corpo ele não consegue mais fazer autoadaptações. E entra no quê? Naquilo que a gente chama de crise ou lesão. Você não fez essa pergunta, mas lesão é quando eu perco um padrão de um plano de 3 linhas, de 3 pontos. Não tem mais a tridimensão daquela víscera, daquela articulação, só tenho 2 padrões. É uma lesão. E aquilo aí tem que ser corrigido. Né? E tem muitas pessoas assim, eu vejo muito do adolescente, do jovem, que usa muito aplicativo, telefone, que faz uma coisa que na Austrália já era visto por muitos quiropatas e osteopatas, que é o famoso pescoço eletrônico. Né? Quando você joga na 3ª, 4ª vértebra cervical, um peso de até quase 50, 51 quilos em cima, e você lesa, sem querer, toda uma cadeia funcional, e ela passa a ser desfuncional. Mais ou menos isso. Mais alguma pergunta? Não, professor, essas. Pessoal, eu agradeço a presença do Yuri aqui no meu consultório e continuem acompanhando o nosso canal e deixem seus comentários e deem aquela sua curtidinha, acompanhando inclusive o nosso amigo aqui, que você é um ótimo repórter, pesquisador também. Muito obrigado.